Fala galera, mais uma aula sensacional pra você, mas olha só, eu vou invocar a força do Thor, vamos ver se eu sou digno. Bora começar a brincadeira. Vem comigo! Seguinte, aula de hoje, população brasileira. Meu amigo, minha amiga, ladies and gentlemen, inglês à distância, você já tá ligado, não faça. Seguinte, população brasileira, vamos começar a analisar questões importantes sobre as principais taxas existentes. Para você compreender todo esse processo e essa dinâmica que eu separei para você, você vai ter que entender primeiro essas taxas básicas. Papel, caneta na mão, prepara que vai começar a nossa brincadeira. Eu não sou o Thor, mas eu tenho aqui ó, a caneta do poder e eu sou digno. Vamos comigo? Vem aqui, galera. Primeiro item, taxa de natalidade. Ih, o que eu fiz? Aqui, não vou passar no rosto. Taxa de natalidade. Vamos pela palavra. Natalidade te lembra o quê? Natal. Natal simboliza no cristianismo o nascimento de quem? De JC. Ele, Jesus Cristo. Show de bola? Então, toda vez que você verificar essa taxa aqui, chamada taxa de natalidade, você terá que lembrar de nascimento. A taxa de natalidade, ela vai medir o número de pessoas que nasceram em um determinado período. Show de bola? Molezinha? Vem comigo. Taxa de fecundidade. Galera, mede o número médio de filhos por mulheres grávidas. Em seu período fértil. O IBGE vai datar pra gente o período fértil de 15 anos até 49 anos. Óbvio que existem gestações de gravidez antes de 15, depois de 50 anos, tá? Mas o IBGE vai fazer esse recorte de tempo pra gente. E lembre-se, Geografia do Brasil e IBGE, fique atento a isso. Taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulheres, a gestação. Então, olha só, essa taxa está conectada diretamente com esta outra taxa. Se a taxa de fecundidade cresce, a taxa de natalidade cresce. Se a taxa de fecundidade diminui, a taxa de natalidade diminui. Até aí, beleza? Vamos pro próximo. Taxa de mortalidade. Olha só, quando você partir de uma dessa para uma melhor, você vai ganhar a sua certidão de óbito. Então, toda vez que você pensar em mortalidade, você tem que pensar em óbito. Número de pessoas que chegaram ao óbito dentro de um determinado período. Já a mortalidade infantil também será óbito, galera. Só que será demarcado por uma faixa etária, por uma idade. Então, de 0 a 1 ano, tá? Não esquece, de 0 a 1 ano. É o período de vida mais complexo do ser humano, né? Ou seja, o que é uma criança de 4 meses? Há 4 meses atrás ela nem existia. Ela está ainda se adaptando a algumas questões como temperatura, o tato, luminosidade, barulho, não é isso? Ela está num ambiente onde ela não conhece, ela ainda não tem a sua formação óssea enrijecida, ela está meio ainda sem estrutura. A gente fala que a caixa craniana dela ainda nem está 100% completa, ainda nem está 100% formada. Fala assim, ó, cuidado com a moleira, né? A moleirinha aqui tá molinho. Realmente, o crânio ainda nem se formou 100%. Qualquer queda pode provocar uma fratura, pode quebrar algum ossinho da criança. Qualquer gripe pode se tornar uma gripe muito intensa, uma pneumonia, tá? Então, mortalidade infantil, ela vai registrar óbitos dentro de 0 a 1 aninho de idade. Expectativa não é algo que você espera que vai acontecer. Expectativa de vida é o tempo médio de vida que você espera que vai viver. Show de bola? No Brasil, atualmente, a nossa média, a nossa expectativa de vida figura entre 75 anos a 76, tá legal? A nossa taxa de fecundidade, natalidade, está aqui, ó. Média de 1,7 filhos por mulher. O que é isso, Rodrigo? Uma criança inteira? Um pedaço de outra? Obviamente que não. Vamos arredondar para 2. Então, vou botar aqui, ó. 2 filhos por mulheres. Tá? Vem para cá, ó. Crescimento vegetativo. Você vai pegar a sua taxa de natalidade, vai subtrair da taxa de mortalidade. Você terá o crescimento vegetativo. Então, suposição, nasceram 10 pessoas e morreram 5 pessoas, subtrai 10 de 5,
sobram 5. Minha população cresceu. Nasceram 10 pessoas e morreram 20 pessoas, minha população deixou de crescer. Olha só, nasceram 10 e morreram 20. Galera, não necessariamente os 10 que nasceram foram os 10 que morreram, tá? Respira, para e pensa um pouquinho. Nasceram 10 pessoas e as 20 que morreram? Provavelmente eram alguns idosos, provavelmente aconteceu algum acidente, mas não necessariamente os 10 recém-nascidos, tá? Não é isso. Então, presta atenção. Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, é o crescimento vegetativo. Quando esse número ficar em positivo, a população cresce. Quando esse número ficar em negativo, a população diminui. Fica atento que ela é fundamental para a compreensão de todo esse processo aqui, tá? Vamos para a característica da população brasileira, só que primeiro, pensa no seguinte, população rural tende a ter mais filhos. Filho no campo é ajuda, é mão de obra, não é isso? O custo de vida no campo, galera, ele é bem baixo, não é tão alto igual a cidade. Não se tem muito acesso à informação no campo. Então era muito comum nos anos 30, anos 40, o Brasil ter a sua população rural com a média grande de filhos, 7 a 8 filhos por família. Isso era muito comum num país rural. À medida que o Brasil se transforma num país urbano, essa média começa a cair. Olha só, vou dar um exemplo da minha família. Eu venho de família de nordestinos. O meu pai, por parte, a família do meu pai, melhor dizendo, tá? Eu tenho 11 tios. A família da minha mãe eu tenho 9 tios. O Brasil era rural naquela época. Os meus avós vivenciaram um Brasil rural, vieram do interior da Paraíba, uma cidadezinha chamada Campina Grande. Beijo para Campina Grande. Então olha só, interior, Brasil rural. Quanto mais filhos, melhor. O meu pai, ele já nasceu no espaço urbano. E ele tem 2 filhos, eu e minha irmã, professora de matemática. Olha só que interessante. Saio de uma média, eu falei 11, né? De 11 filhos no total, contando com meu pai. Meu pai nasce no espaço urbano e essa média cai para 2. De repente, é um exemplo da tua família. De repente, é um exemplo real para você. Então, traça esse raciocínio mais próximo de você. Eu estou dando o meu exemplo para a gente se tornar um pouco mais familiar, mas com certeza você conhece algum exemplo disso. E é uma tendência, a população no espaço urbano ter cada vez menos filhos, galera. O custo de vida, nossa senhora, o custo de vida é elevadíssimo. Papai e mamãe amam vocês. A neném de papai, a neném de papai, a neném. Mas olha o prejuízo que você vai dar para sua família durante um longo período, tá? É roupa, alimentação, come igual um mamute, come... Eu tô criando bicho em casa? Tô criando bicho? O que é isso? É um mamute? Come 5 quilos de comida por dia? O que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Onde é que acharam essa criança? Tá passando fome? Não tô entendendo, nunca viu comida? Meu filho, o que tá acontecendo aqui contigo? Ah, olha o prejuízo que a gente dá, galera, no espaço urbano. Então, filhos, despesa, né? Quanto mais filhos no espaço urbano, em cidade, mais despesa. Não dá para você colocar assim, eu vou ter 7 filhos, vou colocar para trabalhar, todas as crianças trabalhando e me ajudando aqui numa cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Não dá para pensar nisso, tá? Até porque existem leis que proíbem hoje, agora, nesse exato momento que você está vendo essa nossa aula. Então, ó, frisou isso, população rural, média de filho elevada. População urbana, média de filho bem reduzida. Dá uma olhada aqui, ó. Primeiro momento, até 1920, elevada a taxa de natalidade, elevada a taxa de mortalidade. Lembre-se que o Brasil era um país rural. Se a natalidade é alta e a mortalidade é alta, meu crescimento populacional ele vai ser o quê, galera? Baixo. Muita gente nascendo, mas muita gente morrendo. Olha essa diferença aqui, ó. Bem baixa, tá? Você tem que lembrar que no Brasil rural eu tenho alguns problemas, principalmente na área de, ó, saneamento básico, tá? Coloquei aqui para você, ó. A área de saneamento básico, muito importante, fundamental, divisor aí de águas para a gente começar a entender a causa de mortalidade. No Brasil rural tem pouco acesso à informação, pouco acesso à área hospitalar, eu tenho pouco acesso aí a saneamento básico. Então são questões que vão aumentar o meu índice de mortalidade até 1920. A partir de 20, 30,
começa um processo de industrialização no Brasil. A população começa a sair do meio rural e vai para o meio urbano. Chamo isso de êxodo rural, você já sabe. Então olha para cá, no segundo momento ainda está havendo a transição, a natalidade ela se mantém alta, a mortalidade começa a ter uma queda, natalidade alta, mortalidade em queda. Tá vendo essa distância aqui entre natalidade e mortalidade? Galera, é um momento de um grande crescimento populacional. Eu posso até falar assim, há um grande boom demográfico. A população cresce e muito. Um dos motivos para a queda da mortalidade será isso daqui, a revolução médico-sanitária. Então começa a ter acesso a antibióticos. Então algumas doenças que hoje em dia você fala assim, sério, cara, morreu por causa disso? Poxa, mas tem tratamento. Naquela época, antes de 20, tá? Antes dessa fase, a primeira fase, era muito comum a população chegar ao óbito por sarampo, cólera, febre amarela, tá? Peste bubônica, doenças que hoje nós sabemos que o tratamento pode ser feito com antibiótico em casa. Obviamente que em casos mais graves vai ser resolvido no ambiente hospitalar, mas a revolução médico-sanitária vai trazer para a gente o chamado antibiótico, promovendo assim a melhor qualidade de vida da população, fazendo com que a natalidade ainda permaneça alta, mas a mortalidade tenha uma queda. Show de bola, tranquilo? Respira, vamos para a terceira fase? Na terceira fase, a população ela já é urbana. Então começa a ter uma drástica redução da natalidade e tenho também uma drástica redução da mortalidade. Eu já começo a pensar aqui em questões de qualidade de vida. E essa fase, galera, se traduz até hoje, tá? Não esquece disso. Até hoje eu tenho esse processo. A natalidade continua caindo, a mortalidade continua caindo, a expectativa de vida, vamos puxar para cá? Aqui, expectativa de vida está o quê? Aumentando. Estamos vivendo cada vez mais e tendo menos filhos. Não esquece disso. Questões importantes para a gente entender a queda da natalidade, a queda da mortalidade, o aumento da expectativa de vida. Vamos lá? O custo de vida, galera, o custo de vida ele vai impactar diretamente na natalidade. É caro constituir família, é caro morar sozinho, é caro morar em conjunto, é caro ter filho. O custo de vida é determinante para o novo reordenamento do planejamento familiar. O acesso à informação. No espaço urbano e com o avanço da tecnologia, nós temos acesso à informação de métodos contraceptivos, tá? Então, hoje a informação ela circula muito melhor nas questões de contraceptivos do que, nos anos 20, beleza? Então as informações circulando, o acesso a questões de prevenção da gravidez através dos contraceptivos serão também determinantes para a queda da natalidade. Pessoal, o aumento da qualidade de vida, olha só, vai proporcionar, obviamente, a minha maior expectativa de vida. A média de vida brasileira está cada vez maior e é uma tendência, sim, ela continuar aumentando, belezinha? Um outro fator determinante para a gente é mulher no mercado de trabalho. A entrada da mulher no mercado de trabalho vai promover um novo planejamento familiar. Agora a mulher não fica mais em casa, galera. Lugar de mulher é onde ela quiser. O lugar de mulher é também dentro de um quartel militar. Lugar de mulher é dentro de escola, é dentro de universidade, é gerenciando uma empresa. O lugar da mulher é onde ela quiser. E vai ser determinante para o reordenamento, o planejamento familiar, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Porque pensa bem, amor, acho que é o momento da gente ter uma família, vamos ter um filho. Olha, agora não. Eu acabei de entrar nesse trabalho, eu estou estudando, eu estou começando a fazer minha pós-graduação. Então, olha só, estamos tendo menos filhos e cada vez mais tarde é uma tendência. Obviamente tem recortes, faixa etárias aí, onde a natalidade ela aumenta. Por exemplo, a gravidez na pré-adolescência é muito importante você ficar atento a isso, tá? Mas de uma maneira geral, estamos tendo menos filhos e cada vez mais tarde. Estamos saindo de
casa também um pouco mais tarde. Legal? Então dá uma olhada. Primeira fase até os anos 20, pensa que a natalidade é alta, a mortalidade é alta e o crescimento vegetativo é baixo. Questões de saneamento básico implicam na alta mortalidade. Segunda fase, 20 a 60, a natalidade se mantém alta, tem uma queda na mortalidade. Com isso, há um boom demográfico, um grande crescimento demográfico. A redução da mortalidade se tem através da revolução médico-sanitária, tendo acesso principalmente a antibióticos, promovendo a melhor qualidade de vida. Terceira fase, de 60 até hoje, que nós vamos observar redução da natalidade, uma queda intensa da mortalidade, a população é urbana. E a população sendo urbana, eu tenho essas características, trazendo novas reflexões para esse cenário. Custo de vida alto reduz natalidade, acesso à informação reduz natalidade, melhor qualidade de vida reduz mortalidade e aumenta a expectativa de vida. E a mulher entrando no mercado de trabalho também muda o cenário de natalidade. São as novas perspectivas ou planejamentos familiar que existem. Aqui em cima, olha só, teu concurso é bisurado. O teu concurso, ele quer informação e você vai dar essa informação para ele. Populoso, termo quantitativo. Onde tem gente pra caramba no Brasil? Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e, vou botar aqui, ó, Centro-Oeste, tá? Em termos populacionais, onde tem mais gente? No Sudeste, depois do Norte, depois no Sul. Perdão. Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, tá? Essas são as regiões mais populosas, onde tem gente pra caramba. Vem comigo aqui, ó. Região mais povoada, mais bem ocupada. Povoada é a população bem distribuída, é a população ocupando o território. Então, olha, muito bem povoada. Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Percebe? O Sudeste é muito populoso e também é muito bem povoado. Não se esquece disso. Até aí tranquilo, ó. Respira, vem tranquilo, ladies and gentlemen, tá? Esse foi o nosso conteúdo sobre a população brasileira. Te apresentei os principais conceitos e as principais características da nossa população. Não esquece do bisuzão. Regiões mais populosas e regiões mais bem povoadas. Eu tenho uma grande alteração aqui, ó, na última colocação. O Centro-Oeste é a região com menor número de habitantes, mas o Centro-Oeste não é a região menos povoada. Fica atento a isso, que você vai ser sucesso no gabarito de qualquer prova que caia a Geografia do Brasil. Eu te vejo no próximo encontro. Eu, ó, e a caneta poderosa do Thor. Fui!